Olá, começamos nosso armarinho da arte. Seja muito bem-vindo, já preparados porque hoje vamos a pintar e também fazer decupagem para você que estava sentindo falta. Alguns amigos escreveram através do blog, redes sociais, pedindo alguma ideia, alguma dica para fazer com guardanapos. Então, hoje você vai acompanhar de um jeito muito fácil a fazer essa bandejinha que eu tenho aqui, essa cestinha para o pão, uma forma bonita de você apresentar na mesa. Olha só. Aqui você vai ver a nossa decupagem, fizemos um jeito mais romântico, né, com umas flores ali. E aqui uma outra técnica que eu vou ensinar para vocês também com esponja vegetal, que é fácil demais e, além de tudo, é rapidinho. Então, você vai aprender hoje no nosso armarinho. Mas já deixa dar as boas-vindas também ao nosso pessoal que está nos acompanhando nas redes sociais, aqueles que todos os dias curtem, acompanham, comentam, postam fotos também na página oficial do facebook.com/armarinho da arte, no @armarinho da arte, onde tem ali no Instagram, já tem fotinho para que você acompanhe, curta também, compartilhe. E claro que depois você vai poder assistir junto com todos os programas da semana e do mês e até a temporada anterior no nosso blog novotempo.com/armarinho da arte. Ali você tem dicas, tem também a lista de materiais, tem os vídeos completos para que você assista quantas vezes precisa e também muitas outras coisas que a gente vai postando ali. Então, com certeza eu te espero lá e se tiver sugestão, se tiver também, claro, alguma pergunta sobre a nossa técnica, você coloca ali que em breve a gente vai te responder, tá bom? E agora, vamos já pôr mão na pintura. Veja só a nossa lista de materiais que eu te ensino já como fazer essa linda cestinha para o pão. Para fazer a cesta com decupagem, precisamos de uma cestinha de MDF, tinta PVA, a cor mineral, tinta PVA no rosa antigo, rolinho de espuma, pincel macio, uma lixa fina, fita crepe, cola branca, guardanapo e verniz acrílico. Então você já viu ali, daqui a pouco passa ali embaixo da tela para que você confira todos os materiais, mas realmente é bem fácil e garanto que quem já pinta sempre tem alguma caixinha ou até pode comprar mais tinta. A gente usa muito a tinta mineral, se você vê, porque ela serve muito como base. Eu gosto até porque ela é clarinha, combina com tudo e não é tão difícil quanto o branco para pintar, porque o branco fica bonito, mas leva muitas demãos. Mesmo assim, nessa caixinha, nessa cestinha, a gente passou pelo menos umas 5 demãos. Deu um pouquinho de trabalho, confesso para vocês. Mas vale a pena porque fica muito bonito, muito delicado também, para que você coloque ali alguma coisinha para comer, para levar para a mesa, né? Ou até para guardar alguns outros elementos. É uma técnica que você pode aplicar com certeza em várias coisas. Então, olha só, aqui nossa cesta, tá? De MDF, como eu falei para vocês, em qualquer lojinha de artesanato você vai encontrar. E eu preciso pôr a tinta mineral numa bandejinha de isopor. Eu me ajudo muito com o rolinho de espuma. E depois, nos cantinhos mais difíceis, a gente usa o pincel. Vamos deixar por aqui. Prontinho, aqui que está o rolinho. Isso. Aí o rolinho, para você pintar, tanto seja tinta acrílica para madeira ou a tinta PVA, que é o látex, né? Você vai passar no seu rolinho. Trabalha ele um pouquinho para que você veja que toda a circunferência dele já está bem molhada com a tinta. E começa a passar. Lembrando que sempre que a gente pinta com tinta PVA ou látex, eu preciso esperar para passar uma segunda, terceira ou a quantidade de mãos que eu quiser. Eu pintei nessa cor porque depois a gente fez o efeito da esponjinha, tá? Mas se você quer pintar de uma outra cor e depois fazer umas listras ou carimbos, o que você quiser, pode escolher a cor que você mais gosta, né? Aqui eu mexo muito com o rolinho, até os cantinhos mais difíceis, como ele é uma esponjinha, né? Olha só,
Aí eu ajudo e ele consegue pintar. Se faltou, porque às vezes acontece também, você vai umedecer um pincel, vai molhar o seu pincel de pelo macio. Sempre tenho essa esponjinha para tirar o excesso. Cadê minha tinta? Tá aqui. Aí eu vou colocar mais um pouquinho, né, porque acabou. E vou lá nos cantinhos mais difíceis. Então, por exemplo, aqui faltou, né? Dentro, o que que eu faço? Eu passo aqui nos cantinhos. E depois passo o rolinho. E à medida que eu vou passando, ele vai cobrindo bem, não fica pincelada, nada, né? Só é para dar um acabamento mais bonito. Aí eu chego lá, coloco o pincel para molhar sempre, não deixa rolinho fora da água. Se você não vai usar, terminou de pintar e vai demorar um pouquinho para passar a segunda, terceira demão, molha ele de novo, tá? Deixa ali no potinho com água, porque senão ele resseca e realmente, senão cada vez que você for pintar vai ter que gastar um rolinho. Aí, olha só, dentro, o que eu falava para vocês, como eu já pintei os cantinhos, aí eu chego direitinho com o rolinho. Vou até os cantos e passo. Depois que eu pinto, eu dou passo o rolinho e eu passo bem de levinho por cima, para que não fique essa porosidade típica do rolinho de espuma, sabe? Que não fique muito aberto. Já para passar a segunda demão, eu preciso que ele seque, porque se eu passasse em cima logo em seguida, aí algumas partes, o que estiver mais molhado, vai apagar. Então, para que você não tenha esse problema, deixe secar bem ou ajude sua pintura com um secador de cabelo, né? Um secadorzinho que você tiver, algum pequenininho ali pertinho, já passa, seca e consegue passar a segunda, terceira demão. E uma vez que você já tiver ele todo pintado, olha só, essa nossa cestinha já veio pintada, né? A gente já trouxe ela preparada com o fundo de mineral e como eu falei para vocês, passamos umas 4 a 5 demãos, mas valeu a pena, ele ficou bem bonitinho. Para que ele fique bem lisinho, tá? E que eu consiga depois fazer o esponjado ou a pintura aguadinha, eu vou pegar uma lixa, que seja uma lixa fina, que não seja muito porosa, porque eu não quero tirar a tinta, eu só quero dar uma polida assim, para que ele fique macio e tire alguma imperfeição, que às vezes fica da própria tinta látex alguma bolinha, ou se você passou o pincel muito aguadinho, parece que craquela, né? Então, para você não ter esse problema, depois que já passou pelo menos umas 4 demãos, eu vou dar uma lixadinha suave, tá? Aqui que tinha uma bolinha, por exemplo. Desse outro lado e você já passa a mão assim, já viu que ficou certinho? Ok. Às vezes quando a gente está pintando com o pincel esses cantinhos aqui em cima, pode ficar um pouquinho de tinta na borda. Então se você não tinha percebido, você tira também, para que não fique mais alto, né, a tinta, você tira com a lixa. Aí, novamente, você vê, ficou mais macio, assim, o aspecto da caixa, para depois passar a última demão de tinta mineral. Ok? E assim faço em todos os lados da caixa. Perfeito. Uma vez que já fiz isso, se você que gastou um pouquinho, alguma parte, você pode passar uma última camada de tinta. Pode ser com pincel até para que ele fique mais macio ou com o próprio rolinho, como a gente trabalhou até agora. Agora a gente vai fazer as listras da nossa caixa. E eu escolhi um rosa antigo, acho muito bonita essa cor, mas uma dica para você. O primeiro que você vai escolher, antes inclusive da cor da tinta, vai ser o guardanapo que você vai trabalhar, tá?
Então, eu tinha vários que tinham a ver com comida. Achei esse bem bonito, tipo uma patisserie, mais com inscrições em francês, um desenho de um bolo. Achei bem bonito esse guardanapo. Tem esses outros que são mais tipo desenho também. Tem muito essa ideia de caricatura, o desenho meio infantil, que inclusive faz parte de alguns negócios. E depois tínhamos esse outro, que era um pouco mais romântico, como eu falei no início, que eram umas flores. E no lado do fundo, né, ele tem como uma escrita à mão e uns carimbos, como se fosse uma carta. Então, achei bem bonito esse também. Depois que você separa, a gente vai rasgar com a mão para você fazer. Isso eu vou fazer no segundo bloco. Vamos fazer primeiro a pintura, tá? Senão vamos a trabalhar meio bagunçado. Para fazer a pintura e que as listras fiquem do mesmo tamanho, olha só o que eu fiz. Peguei fita crepe e coloquei na distância do que seria a borda da caixa e onde eu quero que comece a listra. Para fazer a segunda listra, vou fazer o seguinte, vou pegar uma fita crepe também e vou colocar coladinha, assim, bem grudadinha dessa, mas não vou colar muito, porque eu vou tirar já. Aí eu ponho essa segunda. E essa eu tiro, tá? Porque isso é o que vai marcar a distância entre um e outro. Aqui eu marco de novo. Não seguro muito essa fita, tá? Porque eu vou tirar. E aqui eu já coloco a outra listra, tá? E assim por diante. Essa sim eu posso colar bem, aqui eu não colo essa que faz só o espaço entre um e outro. E aqui faço a mesma coisa, tá certo? Essa eu tiro. Isso eu vou fazer em cada um dos lados, tá? Mas aí vou te mostrar no segundo bloco, porque a gente vai fazer um breve intervalo. Volto já e a gente termina a nossa caixa já para colocar os seus pãozinhos, bolachinhas na hora do chá. Volto já.